Olá galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Amanda. No vídeo de hoje, Quarta Macabras, eu vou contar o caso Yoki, né, mais conhecido como caso Elise Matsunaga. Esse caso tem um documentário na Netflix, se eu não me engano são 4 episódios, e episódios são em torno de 50 minutos. Conta sobre o caso do Marcos, né, ele foi assassinado brutalmente pela sua mulher, a mãe da sua filha. E, enfim, no caso, esse caso repercutiu muito, aconteceu em 2012, então sem mais delongas, bora pro vídeo. Esse caso é Elise Matsunaga, conhecido como caso Yoki. Antes de eu entrar dentro do caso, o que aconteceu, né, vou só ressaltar aqui quem era Elise, quem era Marcos, como eles se conheceram e tudo mais. A Elise, ela morava no interior do estado do Paraná. Uma vida muito simples, então ela não era nada de rica, ela era uma garota comum, normal, né? Tipo, comum, de boas. Quando ela fez 18 anos, ela resolveu se mudar para uma cidade mais, assim, com estrutura. Então ela fez um curso de técnico em enfermagem e depois ela resolveu não seguir essa área e vir morar aqui em São Paulo, tentar uma coisa nova, uma vida nova. O Marcos, ele era o presidente da empresa Yoki, né? Então essa empresa, ela super repercutiu aqui no Brasil. Nossa, ela era muito famosa. Você ia lá numa parte de pipoca, por exemplo, do mercado, você via lá vários produtos Yoki. E, né, então, produtos alimentícios. No caso, ele era casado nessa época, ele colecionava charutos, ele colecionava vinhos, e ele gostava muito de atirar, né? Então, tanto que no apartamento deles, depois que ele começa a morar com a Elise, ele tinha um arsenal dentro do apartamento. Como ele conheceu a Elise? Os amigos de Marcos, né, até mesmo no documentário Netflix, eles falam que ele era muito reservado, um cara super trabalho, super família, focado. Ele não era muito de ficar comentando os relacionamentos que ele tinha, como que ele era nessa parte, mas ele, na verdade, tinha esse lado desconhecido dos amigos, então ele via muito pornografia, ele via muitos sites de relacionamentos para ter relacionamentos com prostitutas e coisas do tipo. Inclusive, a Elise Matsunaga, quando ela estava em São Paulo, para ela se virar, né, também, ela trabalhava nesses sites de relacionamentos assim, né, coisas de luxo, né, enfim, essas coisas assim de prostituta, para pessoas que têm alta classe, enfim, essas coisas. E foi lá que ele conheceu a Elise, né? Ele viu ela, gostou dela e marcou de se encontrar com ela. Ele era casado, né? Lembrando disso, então ele viu ela pela primeira vez em 2004, eles tiveram o primeiro encontro. Nesse encontro foi ficando cada vez mais comum eles se verem, né? Se tornaram amantes. Ele ficou saindo com ela durante 3 anos, mesmo casado, até que ele decidiu pedir o divórcio para a esposa dele. Então ele pede o divórcio, se separa da esposa dele e começa a namorar a Elise. Em 2007, mais ou menos, eles começaram a morar juntos, então eles se mudam para a Zona Oeste, né, nos condomínios assim luxuosos de São Paulo. E lá ele compra 2 triplex, né? Então ele compra os últimos apartamentos desse prédio, porque aí ele ficaria com esses 2 e com um terraço. E aí fazendo só um apartamento super grande. Em 2009, eles se casam, né? Então, tipo, ela já é da família, já conhece a galera lá da família dele, ele dela, já, né, todo mundo já sabe que ela é a namorada dele e tudo mais, até que ele se casa em 2009, e aí todo mundo fala que ela teve o melhor casamento, um sonho de princesa, literalmente. Até 2009 eles, né, se casam e tal, têm uma filha, e depois de 6 meses tudo começa a piorar nesse casamento, as coisas começam a, né, ladeira abaixo, enfim. Então começam as brigas, ela começa a desconfiar muito do Marcos, ela começa a achar que está sendo traída, mas ela não tem como provar, e aí fica muito... Eles entram muito em discussão até, né, segundo a Elise, física, verbal e tudo mais, as coisas foram piorando, até que em 2012 ela estava já, né, desconfiada dele, e ela resolveu pagar um detetive particular para ficar vigiando o Marcos, sabendo o que ele tá fazendo, se ele realmente estava traindo ela, para conseguir essas provas, para mostrar para a família dele também.
E nesse tempo ela decide voltar, né, fazer uma viagem lá pra cidade lá natal dela, do Paraná, junto com a filha dela, junto com a babá. Nessa época também a empresa Yoki, né, tipo, ela ia ser vendida e então ia ser vendida por 1 bilhão. Esse dinheiro iria estar repartido pelos donos, né, da Yoki. Então, assim, ele já era super milionário, né, naquela época. Então, vendendo a empresa Yoki, ele ficou muito mais. Então, ela decide, né, porque ela já tá cansada. O detetive liga para ela falando, mostrando, né, as provas que realmente ele estava traindo ela. E aí ela fica mesmo viajando, tipo assim, pensando muito nisso, enfim, muito aflita sobre essa situação e tal. E aí ela volta. 19 de maio de 2012. E aí, no caso, as gravações do prédio foram cruciais para a polícia, para desvendar esse caso, porque ela chega nesse dia, por volta de 18h30, né, 6h30 da noite, com a babá, com a filha, e aí mostra lá, tipo, o Marcos pegando as malas dela, subindo, depois ele subindo junto com a babá, com ela, com a criança. E aí depois, logo depois de mais um tempo assim, a babá vai embora, e depois de um tempo, mais ou menos 1 hora, o Marcos tá no elevador, e aí, tipo, ele tá descendo, e aí tem uma imagem dele dando um chute, assim, no elevador, então já percebe que ele tá meio estranho. Aí ele recebe uma ligação, então ele sobe, só que depois ele desce de novo para pegar uma pizza, e depois ele sobe com essa pizza, e a última imagem, nunca mais ele é visto depois dessa imagem dessa câmera. Então o que que acontece? Depois disso, 3 dias depois, né, a Elise, ela é vista, né, na câmera, saindo com várias malas, assim, são 3 malas super grandes, e nesse mesmo dia, ela só volta, se eu não me engano, às 11h30 da noite, por volta desse horário, sem as malas. Então, assim, super suspeito, porque ela tava com mala, agora ela tá sem mala, ela viajou, não viajou, onde ela guardou aquela mala, por que ela saiu com aquelas malas, enfim. E não tinha, né, Marcos subiu, nunca mais desceu. Praticamente foi isso, né? Então, no caso, com essas gravações, já fazia um tempo, né, que ele estava sumido. O irmão dele, mais velho, resolve fazer uma queixa na polícia para falar que, bom, primeiro que ele era presidente da IOC, né, então ele não era qualquer pessoa. Então, que ele era super rico. E o irmão dele mais velho sabia que ele tinha tido essa briga com a Lizzie, né? Que eles tinham muitas brigas, na verdade, brigas verbais, físicas. Então ele faz essa queixa à polícia. E aí a polícia começa a investigar. Nesse mesmo dia, o irmão mais novo do Marcos, ele recebe um e-mail, como se fosse Marcos, né? O Marcos mandou lá um e-mail para ele falando assim que era para Elise, não, para ele avisar para Elise, para a mãe deles que ele estava super bem, que ele não podia entrar muito em detalhes, né? Que por hora era só para saber que estava bem. Então, tipo, ficou meio que por isso. Só que se passaram muitos dias e aí eles já tinham, né, a polícia já estava investigando e tal. E na história da Elise Matsunaga, ela tinha mostrado a gravação, né, as fotos dele traindo ela, que ele fugiu, né, por causa que ele estava traindo ela, que ele ia fazer a mesma coisa que ele tinha feito com a outra mulher, né, que ele estava com essa mulher, aí conheceu ela e tal, ia divorciar, que ele já queria divorciar e tal, e a família meio que acreditando na história dela. O fato é que depois de alguns dias já, né, com o Marcos sumido, a polícia, ela recebeu um chamado que em Cotia, né, lá nos matagais de Cotia, haviam encontrado restos de um corpo. Então a perícia vai lá, tenta descobrir de quem é aquele corpo, pedaço, né, restos de corpo, já que tem alguém, né, na zona oeste sumida. E em Cotia, um pouco longe, mas ainda assim em São Paulo, tinha restos de uma pessoa, enfim, não identificada. Então, enquanto tá lá para o médico lá resolver, né, fazer o bagulho lá que ele tem que fazer, a autópsia, né, enfim. E aí começa a achar muito estranho, já começa a perceber que, né, Marcos não está, assim, de boas, né, ele sumiu, alguém pegou ele, alguém raptou ele, o que fizeram com ele. Começam a desconfiar, né, vem as desconfianças, mas tudo começa a ficar mais claro quando há outros restos encontrados
nessa estrada de Cotia mesmo. Então foram espalhados os restos do cara assim na estrada lá de Cotia. A polícia, ela vai até a casa da Elise, pergunta, né, como que foi o dia dela, essas coisas assim mesmo de investigação. Só que há uma coisa muito importante, né? Ele tá na casa dela e ele vê um saco. Era o mesmo saco que estava, né, coberto lá o resto dos corpos, então ele achou isso muito estranho. Por que aqueles sacos estavam ali tão visíveis, vamos dizer assim? E aí o cara simplesmente pega e fala pra ela, foi você, né, que matou o Marcos. Tipo, já na lata, assim, foi você que matou o Marcos, né? Só conta, só conta. Até que ela simplesmente pega e, enfim, ela fala que foi ela mesma que matou ele e tal. Então ela é chamada, né, pra fazer o depoimento dela. Então no depoimento dela, ela conta que ela e o Marcos tinham brigado, tinham discutido, que ele tinha traído ela, que ela tinha provas, né, que ela tinha perguntado pra ele, né, então quando ele desce lá e ele sobe de novo com a pizza, ela fala que ela tinha colocado ele contra a parede, que ela tinha falado pra ele que ele estava traindo ela, se ele ia fazer a mesma coisa, porque ele dava as mesmas coisas. Tudo que ela tinha recebido quando ela era amante, essa amante, né, estava recebendo também. Então ela achou que ele ia fazer a mesma coisa com ela, que fez com a outra mulher dele. Então, tipo, ela falou que colocou ele contra a parede e ele ficou muito exalto. E, tipo assim, como eu informei, ele gostava muito de armas. Então ele tinha muitas armas de fogo. E são 2 apartamentos super enormes, né? Tipo, haviam armas espalhadas pela casa, tipo, né? Segundo a Elise, qualquer lugar assim, enfim, qualquer lugar tinha arma. E tinha essa arma, e aí ela fala que ela aponta pra ele, e ela fala pra ele não dar um passo, ele dá passo, aí ele chega até que ela, né, fica com medo dele, ele tenta, tipo, bater nela, e aí ela tira. E aí ele morre. Essa é a versão da Elise, ela até fala isso no documentário da Netflix, essa é a versão dela lá no depoimento. Só que a polícia, né, a perícia, pediu para ela refazer o caso. E quando ela refaz, tipo assim, tem até um vídeo aqui, a polícia começa a olhar, nossa, então você fez isso. Aí ela meio que desmente algumas coisas, tipo assim, ela fala que fez isso, depois ela conta uma outra versão de que ela fez aquilo, da mesma coisa. Sabe assim, então ela conta a mesma história várias vezes diferentes, entendeu? Então, tipo, nunca bate as informações que ela tá falando. Então, ela mostra como é que ela fez e não sei o quê. O cara que tava, né, que falou na casa dela, que foi ela e tal, ele só deu o bingo final porque ele descobriu que ela era técnica em enfermagem. E o Marcos, ele além de ter sido morto, ele foi esquartejado, né? Então, assim, ela matou ele, esquartejou ele, ficou dias com ele. Primeiro que ela ficou dias com ele lá, né, na casa dela. Depois ela esquartejou, porque ela falou assim, nossa, preciso tirar esse corpo daqui. E aí ela esquarteja, leva nas malas, coloca no saco e vai lá, tipo assim, ela fala que vai pra Sem Rumo, que foi totalmente aleatório em Cotia, e aí ela deixou os restos em várias partes lá das estradas de Cotia, nos matagais, né? E, tipo assim, no caso, então, para a polícia, né, que tava em investigação e tal, eles já estavam desconfiando dela, né, por causa que ela tinha brigado com ele, por causa que ela tinha falado que ele tinha traído ela, porque ele respondeu, tinha o saco, que foi o mesmo saco que foi encontrado, restos do corpo. Então, tipo, tava tudo ligando pra ela. Ela foi a última pessoa que viu ele. Ele sobe, mas não desce. Então, tipo assim, a câmera, essas informações que não batem muito bem, sabe assim, era crucial. A criança não tava mais em casa. A menina não tava mais em casa quando isso aconteceu. Então, tipo assim, não tinha presença da criança. E ela fala que como ela tinha feito técnica de enfermagem, eles dão toda uma preparação, então ela sabia fazer aquilo. E aí ela fala que, né, ela fala totalmente frieza, assim, como se ela não se sentisse mal, nem um pouco. Se você assistir, nossa, ela quer se fingir de vítima, entendeu? Essa pessoa num relacionamento, sendo que era só ela se separar, entendeu? Ela já tinha uma filha, ela já ia ter uma grana ali. Então, assim, não tinha nem por que ela ter ido longe desse jeito, sabe? Assim, é uma pessoa psicopata, ruim mesmo, né? E ela fala como ela quer que a filha dela, enfim,
perdoe ela, sabe? A imagem da filha dela, ninguém sabe, ninguém conhece a filha dela, ainda bem, né? É preservada. Continue assim, porque realmente eu não acho que ela vai. Sei lá, é muito estranho. Eu particularmente não acho que ela. Não acho que ela teve justificativa pra fazer o que ela fez, apesar dos apesares, até porque já começou muito errado esse relacionamento, né? Ele era casado e ela sabia. Então, tipo, não vai acontecer comigo? É óbvio que vai acontecer com você, né, honey? Enfim. Aí o fato é que ela conta lá a parte dela, mas os advogados da acusação, eles vão sempre contra, eles sempre colocam o martelo que ela queria por causa de dinheiro, porque ele estava vendendo a empresa, ele iria ganhar uma bolada, ela iria ter acesso, ela teve a filha com ele, começou a briga logo depois que eles tiveram uma filha. Ela não tinha nada para reclamar, porque ela tinha tudo, uma pessoa simples, que não tinha nada, de repente teve uma vida de princesa. Então, assim, não tinha outra justificativa para ela fazer o que ela fez, senão essa mesmo, de querer ter mais do que ela já estava tendo ali acesso. E aí ela explica que não foi por isso, que ela acha errado ser vista dessa forma, mas é óbvio que ia ser vista dessa forma. E, no caso, a acusação acusa que ela simplesmente quis matar o Marcos por causa de dinheiro, para ficar com toda a grana e tudo mais, né? Até porque ela se passou pelo cara, né? Ela fingiu como se o cara estivesse ali, mas ele era presidente da empresa IOC, que era uma empresa, assim, que super, até hoje, né? Muito reconhecida no Brasil. Você vai no mercado, você vê lá produtos alimentícios IOC, então, assim, né? E ele não é qualquer pessoa, né? Ele já era rico, então, tipo, só na cabeça dela que isso não iria repercutir. E, e aí, no caso, no documentário, consta lá, tipo, a família, né, do Marcos, que nunca imaginou isso dela, ela sempre foi muito bem-vinda, sabe assim, não tinha um preconceito com ela pela história dela. Aí ela conta também que ela foi estuprada, que ela tinha uma infância muito difícil, que não sei o quê, por isso que ela, né, depois teve essa vida aí. Mas, independentemente, né, ela matou uma pessoa, nada dá direito a ela tirar a vida de uma pessoa, ainda mais que é o pai da filha dela, acho que sem noção isso. E realmente esse caso repercutiu muito. A condenação aconteceu em dezembro, né, de 2016, e ela foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão. Os advogados dela conseguem que ela tenha direito a saidinhas, então ela dá saidinhas e tal. E basicamente esse foi o caso de hoje, totalmente brutal, né? A esposa que mata o marido, pai da sua única filha, né? Então, tipo, muito, muito triste esse caso, muita loucura, muita doideira. Infelizmente, tudo bem, o Marcos, ele morreu do jeito que ele morreu. Ele não era santo, mas não merecia morrer do jeito que ele morreu, né? Porque a gente sabe que ele era tranqueirinha, né? Vamos lá, porque, querendo ou não, ele traía as mulheres, né? Na família dele já fala que não, que impossível ele se relacionar com alguém que, enfim, né, é prostituta, essas coisas, ou trai. Mas assim, ninguém é perfeito. E, tipo assim, se ele errou, tudo bem, mas ele não merecia morrer desse jeito. Entendeu? E, tipo assim, ela errou, mas ela não errou só porque. Não foi uma coisa simples, não foi um tapa na cara, não foi. Sei lá, não foi uma coisa. Foi tirando a vida de alguém. Então, tipo assim, ela errou muito mais, sabe? Assim, ela não tinha justificativa, ela tinha opções de simplesmente cair fora. Mas, tipo assim, você não é meu, então você não é de ninguém, tá? Foi isso que eu entendi. Ou que nem a polícia, né? Tipo, questão de dinheiro, né? Bom, esse foi o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.